Pode sentar, irmãos. Queridos, com Gênesis 34 aberto, vamos iniciar a exposição desse dia do Senhor, clamando ao Senhor a sua graça, orando a Ele, pedindo por isso. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo rico privilégio que é nós nos achegarmos a Ti nesse movimento, Senhor, corporativo, em adoração ao Senhor, cantando a Tua palavra, Senhor, os Teus salmos, lendo a Tua palavra, Senhor, e orando a Ti, respondendo aquilo que Tu nos falas em Tua palavra, Senhor. Agora, Senhor, aumenta a nossa alegria em ouvirmos e recebermos de Ti a instrução da Tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é o segundo domingo do mês e seria o domingo da exposição dos Salmos, mas eu achei mais propício nós darmos continuidade à exposição de Gênesis 34 em razão da sua extensão e de muitas informações para nós seguirmos com a cabeça fresquinha e então avançarmos hoje pela manhã e pela noite nas duas outras exposições e dois outros pontos importantes que esse texto nos traz. E nós vimos, irmãos, no domingo passado, e fomos relembrados agora na leitura pública da palavra, dessa narrativa tão dolorosa em vários aspectos, começando com o abuso de uma jovem, Diná, avançando para um ímpeto carnal de Siquém e Amor, na tentativa de resolver esse conflito, culminando na consumação da vingança de uma carnificina perpetrada pelos filhos de Jacó, Simeão e Levi, subsequentemente com o roubo e o furto, o saqueamento de toda uma cidade. Nós vimos então, irmãos, na primeira exposição, o que é que acerca do Evangelho e da história da redenção nós aprendemos aqui nessa narrativa. Nós vimos como que Deus ele preserva o seu povo e preservou mais uma vez esse povo se perder e a promessa do pacto da redenção também se perder. A despeito do pecado de todo mundo envolvido, o Senhor preservou o seu povo. Nós vimos também, irmãos, na segunda exposição, alguns aspectos sobre a verdadeira conversão, a falsa conversão e os falsos pregadores, na maneira como que os filhos de Jacó pregaram a aliança para Siquém e Amor, fazendo dela uma mera questão carnal, externalista, para satisfazer os seus desejos carnais, e como que então Amor, Siquém e todos os habitantes da sua cidade se conformaram de forma externalista ao pacto que o Senhor havia firmado, cujo selo era a circuncisão. Só que agora, irmãos, nós vamos ver hoje mais outras duas questões, uma hora pela manhã e à noite a última. E agora pela manhã, irmãos, tem a ver com o conflito em si. Nós já falamos para a igreja recorrentemente, irmãos, que a lei do Senhor é o padrão para nós. Ela diz claramente aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas um outro recurso que nós temos, além da lei do Senhor, são exatamente as narrativas, nas quais o Senhor, inclusive muitas vezes, expressamente aprova ou reprova uma postura à luz da lei. Então é como se nós recebêssemos pela lei a direção, o dizer, isto é o correto. E quando nós nos voltamos para algumas narrativas, nós temos o exemplo do que é o correto e o exemplo do que é errado. E aqui, irmãos, nós temos claramente uma dinâmica de resolução ou de lida com conflitos. Quando um peca contra outro, e então se estabelece um conflito. Quando nós deparamos com esse tema, irmãos, constata-se a nossa geral ou generalizada ignorância de coisas básicas na resolução de conflitos. Constata-se a nossa postura, muitas vezes, de querer fugir a resolver a questão. Quantas não são, às vezes, em que, ao invés de sentarmos para resolver um conflito de uma forma bíblica e não carnal, nós optamos por fugir, por se desviar do assunto e tratar a questão claramente para que a pacificação possa ser ocorrida. Aqui, irmãos, nós temos um grande exemplo do que está acontecendo. O que é que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos primeiro, eu julguei que é necessário nós voltarmos um pouco e vermos a doutrina bíblica geral
sobre conflitos. Então, à luz desse padrão da lei do Senhor, nos voltarmos para Siquém e Amor e os filhos de Jacó, na maneira como um tratou e lidou com o outro, a fim de extrairmos aí mais padrões da lei do Senhor para nós. A situação aqui, irmãos, então, que leva a essa história de conflito, é claramente afirmada logo no início da narrativa. Ora, Diná, filha de Lia, que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Aqui, irmãos, está o estopim do problema. E nós vamos ver essa questão do pecado sexual, da quebra do sétimo mandamento que Siquém cometeu aqui contra Diná à noite. Mas o que é suficiente para nós aqui, irmãos, é entender o princípio geral, a dinâmica de um conflito. E essa dinâmica está aqui. Qual é a dinâmica, irmãos, de um conflito? Todo conflito possui, e para ser conflito precisa possuir um ofensor, isto é, aquele que age pecaminosamente contra alguém ou contra algumas pessoas, e aí possa ser que esse seja um pecado real ou uma pessoa possa ser tida como ofensora, mesmo não tendo tido um pecado real. Mas há um ofensor, alguém que ocupa essa posição de ofensor. Há também os ofendidos, aqueles que são alvo ou sofrem com o pecado do ofensor, ou se sentem ofendidos, mesmo quando não há algum pecado ali em questão. Essa é a estrutura básica, irmãos. Ofendidos e ofensores. Só que essa dinâmica não é estática. Pode haver, irmãos, graus de ofensa e graus de reações, desproporcionais, inclusive, um para com o outro. Quer ver um exemplo bíblico disso? Gênesis 4, um filho de Caim, Lameque, mata 2 rapazes, sendo um deles que simplesmente pisaram no seu pé, lhe machucaram. Uma ofensa assaz pífia, pequeniníssima. A reação foi desproporcional, gerando assassinato. Então veja que nessa estrutura isso não é estático. Pode haver graus de ofensas e graus de reação à ofensa. Pode haver, irmãos, no desenvolver da situação, o ofendido se tornar em algum grau ou em alguma medida também um ofensor, e o ofensor se tornar em algum grau ou em alguma medida também o ofendido. Quer ver um exemplo bíblico disso? Esaú e Jacó. Quem começou a confusão? Quem foi o ofensor primeiro? O ofensor primeiro foi Jacó. Jacó enganou o seu irmão. Jacó enganou o seu pai. Jacó enganou seu irmão 2 vezes. Só que então o ofendido, Esaú, tornou-se rapidamente o ofensor e em grau maior, quando ele jurou de morte Jacó. Eu vou lhe matar. E aí vê-se que a situação não é estática. Ou ainda, irmãos, a questão da responsabilidade do ofendido e do ofensor para a resolução dessa situação ser estabelecida. Não pode ser diminuída, nem relativizada a responsabilidade de ambos nesse processo. Então, irmãos, essa é a estrutura geral da dinâmica do conflito. Como é que se resolve, então? Veja, aqui está a descrição do problema. Qual é a resolução bíblica? A resolução bíblica, irmãos, está no padrão do Evangelho e da lei do Senhor, que aponta o caminho correto para se resolver. Venha comigo, por favor, para Mateus, capítulo 5. O primeiro princípio, irmãos, de resolução, que nós vamos procurar aqui nesse texto de Gênesis 34, é esse aqui. O ofensor e o ofendido devem trabalhar pela reconciliação. Mateus 5, 23 a 25. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, veja, se te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, você não é o ofendido, você é o ofensor. Se te lembrares disso,
deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. O que é que está posto aqui, irmãos? Se eu sou ofendido, o ofensor, eu tenho, pelo temor do Senhor, de me movimentar em direção àquele que eu ofendi. E tenho que tratar isso com diligência. De tal forma, para que o ofendido, de fato, não precise recorrer a tribunais. Porque há um limite. Agora venha para Mateus 18, querido. Um outro texto, cujo contexto também trata de relacionamentos, tanto antes quanto depois, é dito, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, veja que é a mesma linguagem, contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Só que agora a questão se volta para o ofendido. Não só o ofensor tem que haver uma disposição de reconciliação e trabalhar para isso, mas o ofendido também. Aqui, irmãos, no Mateus 18, há vários princípios que não é a exposição desse texto. Mas desses 2 textos eu quero trazer exatamente esse princípio básico. No meio do povo de Deus, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho e como padrão da lei do Senhor para toda a humanidade, num conflito, ambos, ofendidos e ofensor, devem se encontrar no meio do caminho, trabalhando para a resolução do conflito. Em ambos os casos, note, eu vou voltar isso aqui já. Em um, alerta-se para que o ofendido não precise entrar em tribunal. No outro, alerta-se para que o ofendido não entre em tribunal, porque há recursos além da resolução entre os pares, que é entregar aos juízes, quer seja juízes civis, quer seja juízes eclesiásticos, para julgar a situação. A ideia aqui, então, irmãos, é que há uma imagem dos dois se encontrando exatamente no meio do caminho. Se há um conflito no meio do povo de Deus, e se há maturidade na lida disso, em ambas as partes, devem se encontrar no meio do caminho. Não deve haver, irmãos, compromisso com o nosso próprio pecado ou com o pecado alheio, nem mero interesse de ganhar. Deve-se haver um esforço genuíno para chegar à verdade dos fatos e da interpretação correta acerca dos fatos, havendo sinceridade para se admitir o pecado quando ele estiver ali, irmãos. A questão deve ser tratada, irmãos, explicitamente, sem fingir que nada está acontecendo. E essa é uma das coisas mais imaturas que nós podemos fazer no nosso meio. Fingir que nada está acontecendo. Eu tinha um parente que comumente machucava muito aqueles que estavam ao seu redor, de diversas formas. E ficava patente que ele havia machucado. E ímpio, obviamente, um parente ímpio. E não havia, quando percebia-se o machucado que havia gerado em todos que estavam ao seu redor, não havia uma disposição de chegar e falar assim: eu pequei, eu errei contra vocês, ou contra você, eu peço perdão e quero agora fazer o correto. Não. Essa pessoa simplesmente gostava de fazer, por exemplo, comidas, né? Então, quando fazia isso, daqui a pouco, um dia depois, começava a fazer as comidas mais preferidas de todo mundo da casa, com um sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido. Isso não é maturidade. Isso não é arrependimento. Isso não é resolução de conflitos. Uma mera mudança de postura sem o processo devido que a palavra de Deus manda não vai levar à resolução de conflitos fingindo que nada aconteceu.
Por isso, queridos, ambos devem estar envolvidos nessa resolução. Ainda, queridos, como um princípio último, para nós avançarmos para o texto, deve-se, primeiro, o ofensor, note bem as etapas, deve-se o ofensor, em arrependimento, confessar o seu pecado, pedir perdão explicitamente, mudar a postura e fazer reparação. Queridos, com toda a convicção da palavra de Deus, eu digo, se não há isso aqui, não há como haver reconciliação. Confessar o pecado, pedir-se perdão, mudar-se a postura, buscar reparação. Por que eu posso afirmar com toda a convicção de que não há outro caminho se não for esse, querido? Porque esse é o caminho do Evangelho. Paulo diz, como nós vamos ler, perdoai-vos uns aos outros como Cristo nos perdoou. E como foi que ele nos perdoou? Qual foi o processo, as etapas da resolução de um conflito entre Deus, Criador, e o homem pecador? Foi exatamente assim para conosco, o ofensor. Deus não simplesmente declarou perdão, está todo mundo perdoado. Foi assim? É assim que ele faz? Não. Vem a sua lei até nós pela pregação, dizendo, você pecou contra mim nisto. E então vem da nossa parte a confissão. Sim, Senhor, eu pequei. E então vem o pedido de perdão. Perdoa-me, Senhor, pelo que eu fiz. Aí vem a declaração de perdão da parte dele. Eu perdoo por causa do meu evangelho. E então vem da nossa parte a mudança e a reparação necessária. Especialmente no caso daqueles que são os nossos pares. Essa estrutura do evangelho, irmãos, não há resolução de conflitos, não há restauração, se não houver essa maturidade de lidar dessa forma. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar. Há perdão mediante confissão. Não existe isso, irmão, de liberar perdão sem resolver a questão. Há a disposição para a qualquer momento o perdão ser declarado. O perdão, querido, não é um kamehameha para você liberar. O perdão é uma declaração judicial. Se declara, está perdoado. Ainda, Atos 2,38, quando o povo ouve a pregação do evangelho, eles falam, o que é que nós vamos fazer, Pedro? Pedro diz, arrependa-se e se volte para o Senhor. Está lá como condição. Ou Salmo 32, 4, 3. Bem-aventurado o homem que não é contado como pecador pelo Senhor. Aí versículo 4, ele diz, então eu me levantei e disse, confessarei o meu pecado ao Senhor e alcancei o perdão. Não há perdão sem confissão. Ou então Lucas 15, lembra do filho pródigo? Quando ele cai em si e vê todo o pecado que ele cometeu contra o seu pai, ele então diz, levantarei, irei até o meu pai e direi, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, trata-me como um dos teus empregados. Você tem ali uma clara maturidade na resolução do conflito, irmãos. Um homem que estava humilhado pelo pecado que ele cometeu e foi pedir perdão. Do outro lado, um pai que estava pronto para perdoar. Mas não houve restauração até que houvesse esse movimento. Ou quando se fala da mudança, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo fala, na verdade, João Batista, deem frutos que demonstrem arrependimento. Ou quando, então, é dito acerca da reparação, a marca disso em Zaqueu, quando ele se converteu, ele disse, e se em alguma coisa eu extorqui, eu roubei, eu restituirei 7 vezes mais. Esse é o padrão da lei civil em Israel também. Então, querido, o ofensor precisa caminhar de forma apropriada para se resolver um conflito. Confissão, pedido de perdão, mudança e reparação. Mas também há deveres sobre o ofendido. A Escritura fala, irmãos, que o ofendido deve estar disposto a perdoar tão logo o ofensor chega até ele. Não tem esse, perdoei, passou, resolveu. Não,
mas a disposição é, assim que chegar a mim pedindo perdão, eu vou declarar o perdão àquela pessoa. Ou ainda a disposição de amar e servir, mesmo que o conflito não seja resolvido. Ou de onde é que vem Romanos 12, quando fala para nós não nos vingarmos dos nossos inimigos, mas se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Ou seja, mesmo que o conflito não esteja resolvido, tende a haver a disposição no meu coração de amar e servir. O ofendido também deve, irmãos, então, quando o pedido de perdão for feito, o perdão deve ser declarado. E deve-se trabalhar a nível do coração para que isso aconteça. E não mais lançar em rosto como se aquela dívida não tivesse sido paga. Efésios capítulo 4, versículo 32. 4, versículo 32. Perdoai, como Deus os perdoou em Cristo. Deus não fica nos lançando, irmãos, em rosto os nossos pecados como se ele não tivesse sido perdoado. Ou quando logo após Mateus 18, o texto que nós lemos, Pedro fala, Senhor, beleza, eu vou lá, procuro meu irmão, ele pecou contra mim, ele vai e admite, reconhece, me pede perdão e eu perdoo. Mas, Senhor, quantas vezes eu tenho que fazer isso? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. A disposição para perdoar e para se reconciliar. Note, querido, que isso aqui é muito diferente da postura de intriga constante, do gelo que é dado, do passar por cima, isto é, de não tratar a questão, de fingir como se nada tivesse acontecido, ou da ideia do liberar perdão. Essa ideia de liberar perdão parece piedoso, mas é mais uma forma de fugir do tratamento, dos dois se confrontarem, de se sentarem e falar, esse é o problema, qual é a correta interpretação disso aqui, para que eu possa pedir perdão a você e você possa pedir perdão a mim. Ou é muito diferente do mero mudar de postura, sem confissão e sem declaração de perdão. Ou favorecer o ofendido em detrimento o ofensor em detrimento do ofendido. Ou fazer mais aplicações do evangelho. Ou interpretar a vingança. E a lista de caminhos errados que nós tomamos, irmãos, é muito grande. Querido, isso é o evangelho. Essa estrutura básica que qualquer comentarista, qualquer conselheiro bíblico, qualquer crente da história da igreja, quando para meditar sobre essa questão do conflito, é uma estrutura básica e certa e inequívoca, porque ela reflete o evangelho. Porque foi exatamente assim, irmãos. Deus está disposto a nos dar o perdão, mas esse perdão não foi dado de forma irrestrita, até que ele viesse até nós em Cristo Jesus, buscando reconciliação no 2 Coríntios 5. E pela pregação ele vem até nós, confrontando-nos o nosso pecado pela lei. E nós respondemos a ele, confessando o nosso pecado, pedindo perdão. E ele nos dá o perdão, e traz a mudança, e traz a restauração. É a ordem básica do evangelho. De forma que nós, como ofendidos, devemos imitar a Deus na disposição e nas etapas, na metodologia, se eu posso assim dizer. E nós, como ofensores, devemos diligentemente trabalhar para resolver a questão. E é por isso que o último recurso, irmãos, na resolução de conflitos é entregar aos tribunais competentes. De tal forma não há compromisso com o pecado, que se procura entregar aos tribunais competentes para que o ofensor possa ser chamado ao arrependimento. Isso é bem diferente, irmãos, da vingança. Qual é o contrário da vingança? Entregar aos tribunais. A vingança é tentar fazer o juízo com suas próprias mãos. Lembre bem disso, tem tudo a ver com o texto. O maior obstáculo, irmãos, para nós resolvermos os conflitos, o maior obstáculo chama-se orgulho. Orgulho de não perdoar, orgulho de não reconhecer aquilo que eu fiz, ambas as partes. As coisas mais difíceis de lidar na resolução de conflito é quando alguém não considera nem um pouquinho o que fez para contribuir com aquela situação. Ou ainda, não se autoexaminar ou não buscar reconciliação. Ele que venha, foi ele que me ofendeu. Não, irmãos. Como então a gente vê esse padrão aqui, irmãos, em Gênesis 34?
Como? Vejamos então o ofensor. Quem são os ofensores ou o ofensor principal? Siquém. Siquém, ele pecou contra Diná, contra Jacó e sua família. Alguns irmãos pensam que Siquém estava buscando fazer reparação e que sua postura de tentar se casar com Diná era movido por um verdadeiro amor. Então nós poderíamos dizer, Siquém, um ímpio, está resolvendo o conflito da forma bíblica. Verdade? Não. Siquém não está buscando reparação, meu querido. Alguns levantam essa interpretação pela sua diligência em tentar se casar com a moça, mas não é essa a questão que está acontecendo aqui. Eu quero provar, irmãos, para os queridos, que o movimento do que Siquém está fazendo aqui não é a piedade da restauração e da reconciliação de um conflito. É certo, irmãos, é certo que o que Siquém está fazendo aqui é menos pior do que o que Amnon fez com sua irmã. Ele não apenas fez a mesma coisa de abusar-se dela, mas enquanto um abusou e quis se casar, o outro abusou e a humilhou, a desprezou, a enxotou. E a própria filha de Davi, ela diz, o que você está fazendo agora em me enxotar é pior do que você fez a me abusar, dentro desse contexto. Então note, sem dúvida, Siquém fez algo menos pior. Todavia, irmão, ser menos ímpio não é ser piedoso. Ser menos ímpio não é ser piedoso. Como, irmãos, então, prova-se que Siquém não estava resolvendo esse conflito biblicamente. Não se encontra, irmãos, na narrativa, um só reconhecimento do pecado. Não se encontra um só pedido de perdão. Não se encontra uma só confissão. O que é que se encontra? Quero me casar com essa moça. Só. Segundo, querido, a mudança de comportamento não quer dizer nada quando não se segue os outros princípios da restauração que a palavra de Deus nos dá, irmãos. Não é suficiente simplesmente agir diferente, fingindo que nada aconteceu. Muito pelo contrário, irmãos. A narrativa vai deixando claro que essa mudança de Siquém era tão carnal quanto o abuso que ele fez. Você quer ver? O que é que mais se repete? Versículo 4, versículo 8, versículo 12 que nós vimos. Ele insistindo, eu quero essa jovem como minha esposa, eu quero. Curioso, né? Sabe que a palavra no hebraico que é usada aqui no versículo 4, por favor, venha comigo para Gênesis 34. No versículo 4. Então, disse Siquém a Hamor, seu pai, consegue-me esta jovem para a esposa. Consegue-me, né? Parece até uma coisa mais civilizada. É a mesma palavra para o versículo 2. Viu a Siquém, filho de Aveu, Amor, que era príncipe daquela terra, e tomou-a, e a possuiu, e assim a humilhou. A mesma palavra do ato de Siquém tomar Diná para violentá-la é a palavra que ele fala aqui. Pai, toma-me essa mulher. Eu quero ela. Essa palavra aqui, irmãos, de fato, no hebraico, tomar, ela tem vários significados a depender do contexto. Inclusive, quando Simeão e Levi salvam Diná, né, tiram Diná lá da cidade, também é falado no versículo 26, e tomaram Diná da casa, é a mesma palavra. Só que, reconhecendo que essa palavra tem várias traduções a depender do contexto, salta-nos os olhos quando há outras palavras para falar que consegue-me, arranja esse casamento, há várias outras palavras no hebraico, mas a palavra que foi usada foi a mesma da palavra do abuso. Toma-me esta mulher por esposa. Além do interesse carnal que estava aqui, irmãos. Aqui, queridos, não foi admitido que ele pecou. Tão somente, irmãos, essa mudança de postura sem a confissão, ela pode ser entendida como
mais um ímpeto carnal de Siquém, que tão somente queria usufruir de forma legalizada daquilo que ele havia feito de forma ímpia. Como um abusador que gostou do abuso e que agora tê-la permanentemente consigo para abusar. Bom, irmãos, essa é a tese que eu sustento com relação ao que Siquém está fazendo aqui. Ele não falou ainda: eu vou me casar com essa moça para restaurar-lhe a honra, pois o que eu fiz foi errado. Para restaurar-lhe a dignidade. Pai, o que eu fiz foi muito errado, eu me arrependi. Para que ela não seja uma mulher desonrada no meio do seu povo, eu quero me casar com ela. Não foi essa a linguagem. Eu quero ela como mulher. Eu quero ela como mulher. E ainda, irmãos, há um outro texto que deixa claro essa interpretação. Veja o versículo 8. Disse-lhes Amor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente da vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Qual é a palavra hebraica que é usada aqui, irmãos? Que coloca enamorada, algumas versões colocam está muito apegada. A palavra aqui, irmãos, literalmente a alma dele está ardendo de desejos por tua filha. Dá ela por esposa para ele. Um desejo sexual incontrolado ele tinha por Siquém. Não há aqui, irmãos, um esforço de reparação. Não há verdadeira tentativa de resolução. Há sim a tentativa de legalizar o seu pecado. Então, queridos, Siquém e Amor não estavam tentando resolver o conflito da forma como deveria, mas poderia se objetar: mas ele é um ímpio, não devemos esperar isso dele. De fato, ele é um ímpio, mas a lei julga a todos, queridos, e é o padrão para todos. Se ele é um ímpio e nós não devemos esperar isso dele, isso quer dizer que não implica numa reprovação, que não implica de uma discordância do que está sendo feito, não. Continua sendo pecado, continua sendo grave. Essa é a dinâmica, queridos, para a resolução do conflito. Propositadamente, ignorar isso, queridos, não resolverá o conflito. Eles pecaram contra Diná e a família. Eles pecaram contra Deus. Eles deveriam lidar da forma correta. Com isso aqui, irmãos, então, com Siquém e Amor, nós aprendemos, primeiro, que de uma vez por todas, irmãos, de uma vez por todas entendamos isso. Não há reconciliação se não houver confissão e pedido de perdão. Não há reconciliação se não houver confissão e pedido de perdão. Não há reconciliação se não houver confissão e pedido de perdão. Não há. Não querer conduzir, irmãos, os conflitos dessa forma, mas sim de outra. Como já falei, vários exemplos, fingindo que nada aconteceu, dando gelo, mudando de postura sem pedir perdão. Isso não vai resolver a questão. Antes, vai dar uma falsa sensação de paz e pavimentar a estrada para conflitos maiores logo à frente. Agora, queridos, nós também aprendemos com isso uma coisa. Se nós pecamos de fato contra alguém, sendo de fato pecado, devemos pedir perdão específico, não genérico, não por atacado, mas específico. Perdoa-me porque pequei contra ti nisto. Perdão específico. E fazer clara a confissão, querido. Se eu sou o ofensor. É por isso que é sempre útil, irmãos, na hora de um conflito, e quando somos acusados de alguma coisa, é útil, mesmo que nós não concordemos, mesmo que a questão até seja falsa, parar e pensar assim: será que não tem alguma coisa que foi feita mesmo? Mesmo que não seja pedir perdão por isto, mas tem alguma outra coisa que deve ser feita, ou então nisto que foi falado, há algo ali que é pecaminoso, ou então sim, tudo foi pecado. Como ofendido pelo Evangelho, eu vou me colocar nessa situação para buscar
fazer a devida confissão do pecado cometido. Do contrário, irmãos, mais uma vez, nós não vamos trabalhar para a restauração. Vamos só trabalhar para uma falsa sensação de paz e nós vamos pavimentar uma estrada para mais conflitos. É claro, irmãos, que há as suas nuances disso aqui, de situação para situação. Mas esse aqui é o princípio geral ao qual nós devemos meditar e considerar. Só que então, irmãos, nesse conflito, nós nos voltamos para Simeão e Levi, os filhos de Jacó. Nós já percebemos que Siquém é um padrão da narrativa contra aquilo que a lei de Deus está dizendo, porque eles não fizeram o que deveriam feito. Mas você fala assim, agora Simeão, Levi e os filhos de Jacó vão resolver a coisa certa, porque eles são do povo da aliança. Versículo 7, irmãos, o texto diz assim: vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muito se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se devia fazer. O texto começa, irmãos, quando introduzem os filhos de Jacó, apresentando que eles são tomados de ira pelo que havia acontecido. E são tomados também por um desejo envolvendo tudo isso. A irmã deles, queridos, e eles foram a parte ofendida aqui. Eu espero que fique óbvio para nós isso. E não é uma ofensa qualquer, queridos. É o estupro da sua irmãzinha. Então não é uma ofensa qualquer. Eles ficaram profundamente irados. E nós até nos identificamos com eles, não é, irmãos? Ou, por exemplo, se você assistiu um excelente filme que saiu em cartaz esses meses, Som da Liberdade. É impossível você não ser tomado por uma forte indignação pela vileza de homens que fazem aquele tipo de coisa. A gente até se identifica. Talvez você tenha sido alvo de um pecado como esse. Talvez alguém próximo a você tenha sido alvo de um pecado como esse. E, de fato, a tentação é a nossa alma ser tomada de ira e de indignação pela injustiça cometida. Por que isso deve ser destacado, irmãos? Para que jamais nós nos levantemos e dizemos que Simeão e Levi se ofenderam desnecessariamente, que eles são muito ofensáveis, que não foi uma ofensa assim tão grande, foi o estupro da sua irmãzinha. Então, sim, irmãos, havia uma ofensa aqui. A questão, queridos, então, é outra. Na condição de ofendidos, a maneira como eles trataram a situação foi piedosa? E a resposta é, irmãos, não. Não foi piedosa. E a reação deles nos é um alerta. Um grave pecado cometido. Uma reação que foi reprovada. E ela nos é um alerta, irmãos, para mim e para vocês, para toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Primeiro, queridos, por que um alerta? Porque poderia ter conduzido de forma piedosa. O que deveria ser feito à luz do que nós acabamos de ver, irmãos, da doutrina geral, do conflitos? Veio Siquém e Amor com todas as suas motivações carnais, mas eles vieram, não vieram? Chegaram lá eles. Eles poderiam, então, ter chamado a atenção deles. Siquém, você percebeu a loucura que você fez? Essa palavra aqui, desatino em Israel, irmãos, que a Almeida traduz assim, outras versões traduzem mais apropriadamente. É uma loucura o que você fez. É uma tolice, uma insanidade. Eles poderiam ter repreendido ele, confrontado ele na gravidade do pecado que ele havia cometido. Deveriam ter clamado arrependimento. Você está vindo aqui buscar a mão da nossa irmã para se casar? Calma! Antes você tem que se arrepender do que você fez. Antes de qualquer conversa, você tem que se arrepender do que você fez. Dar a devida repreensão. E então buscar reparação. Sim, a nossa irmã pode se casar. No caso, não poderia, porque é um cananeu. Não, mas você vai fazer reparação. Essa é a forma correta. Mas no lugar disso, o coração deles foi tomado por vingança. Por vingança. E, querido, depois do orgulho, a vingança é o sentimento que mais toma conta do nosso coração no meio do conflito.
nós queremos fazer mal àqueles aqueles que nos machucaram. Nós queremos fazer mal a estes. E então, irmãos, nós passamos a ver na narrativa um desencadear como um efeito dominó de um pecado levando a outro pecado. Eles não viram ou não entenderam que 2 erros não fazem um acerto. 2 erros não fazem um acerto. Então a narrativa começa dizendo que eles, veja por favor, versículo 13. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo. Começa aí. O desejo deles era vingança o tempo todo, não era resolver a questão. Então começa o dolo no coração, a mentira, a disfarçatez, as más intenções. Depois, eles avançam para a quebra do 3º mandamento, fazendo uso da circuncisão, que era algo santo, para atingir os seus objetivos pecaminosos. Isso agrava o pecado deles, irmãos. Usar o nome de Deus em vão, irmãos. O Senhor é muito claro nesse mandamento. Eu não vou ter por inocente aquele que usar o meu nome em vão. Tomar o meu nome em vão. Então eles não só mentem, eles não só estão visando a vingança, como eles usam o sacramento da antiga aliança para alcançar essa finalidade perversa. Agrava-se o pecado deles, irmãos, e envergonha-se a religião. Aí então avança para um outro pecado. O assassinato, irmãos, generalizado. Veja, por favor, versículo 25 e 26. Ao 3º dia, quando os homens sentiam mais forte dor, os filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. A questão é, um homem havia feito um pecado terrível. E a parte da vingança, a justiça deveria ser feita. Mas a justiça é uma cidade inteira morrer por um pecado de um homem? É certo que há relação, irmãos, da representatividade dos seus líderes. Quando um líder está em pecado, toda uma nação perece. Não se esqueça disso, querido, quando você for votar em alguém. A nação vai junto. É certo que é essa estrutura. Mas aqui, irmãos, inequivocamente, é desproporcional a reação. É como Lameque em Gênesis 4. O menino pisou no seu pé. Ele mata o menino. Novamente, não foi uma mera pisada no pé. Mas um fez isso. Todos morrem por assassinato e como juízo. E se não bastasse, irmãos, eles agirem como filhos de Esaú, que vivem pela espada. Eles vão e saqueiam a cidade. E o seu pecado torna-se pior. Se não bastasse a terrível prática de assassinato, eles vão lá e agravam ainda mais. Saqueiam a cidade. Lembra de Tiago 1:19? Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eles pensavam que iriam produzir a justiça de Deus, irmãos. Eles tomaram o que Deus não lhes deu para fazer. Mas, querido, isso não tem fim. Um pecado leva a outro. Se nós dermos o passo na resolução dos conflitos, o passo da vingança, não vai parar. Cuidado, portanto, irmãos, para que nós, reprovando um pecado, não caiamos num pior. Saindo de ofendidos, tornemo-nos ofensores piores que os ofensores que nos ofenderam. Foi o que aconteceu com Simeão e Levi. Cuidado, para reprovando um pecado, nós não cairmos num pior. E então, irmãos, o texto conclui assim: Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós me afligiste e me fizeste odiosos entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Responderam aqui os filhos de Jacó, Simeão e Levi:
Abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Aqui, irmãos, Jacó diz: vocês me afligiram quando fizeram isso. Note que Jacó, até estranhamente, não repreende o pecado deles em si, apenas atenta para as consequências. Calvino vai dizer que Jacó faz assim porque ele já tinha percebido que eles estavam agindo como uma besta, como um animal, sem qualquer senso moral. Ele então apela para as consequências. Vocês não estão percebendo o que vocês fizeram. Mas note uma coisa, queridos, pais, filhos maus são angústia para os pais na sua velhice. Filhos maus, como o provérbio reiteradamente fala, são angústia e acabam com a velhice de um homem e de uma mulher. Por isso, querido, se você pensa em paz na sua velhice, sua maior preocupação não é previdência privada e INSS. Sua maior preocupação são seus filhos. A gente investe muito nessas coisas e não há pecado em investir, irmãos, óbvio. Mas a gente se esquece que são filhos ímpios que são o tormento dos pais na sua velhice. Ou o que você acha que está por trás de pais abandonados e maltratados na velhice? Filhos que dão dor de cabeça na velhice. Sua maior preocupação deve ser seus filhos agora. Mas, por último, irmãos, veja que Simeão e Levi e os filhos de Jacó não estavam nem um poucos arrependidos do que eles fizeram. Só para que você veja a gravidade do que é, irmãos, nós darmos vazão ao pecado em nosso coração, em especial a esse pecado da vingança. É a nossa tentação, irmãos, mas sempre a palavra do Senhor vai vir até nós e nós devemos instar uns com os outros. Epa, não faça a vingança. Siga os meios ordinários, procure, confronte-se, converse, cheguem a um bom termo. Mas não se vingue. Porque não tem fim. Chega-se ao ponto de você ser inerte moralmente. Veja o que é que eles respondem, irmãos. Abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Essa resposta, irmãos, ela destaca duas coisas. Eles continuam justificando a injustiça com a fúria contra um só que cometeu um pecado grave. Mas eles continuam justificando. Segundo, respondem de forma obstinada e breve, como quem diz: eu não quero falar sobre isso, eu estou certo e acabou. Somos ensinados aqui, irmãos, que a fúria ou a vingança, ela nos priva dos nossos sentidos. Ela nos priva, irmãos, da sobriedade daquilo que nós devemos fazer. Por isso, queridos, não nos vinguemos, mas busquemos resolver os conflitos. E quando não for possível resolvê-los pelas primeiras etapas ordinárias, entreguemos àqueles que são autoridade para julgar, como nós vimos em Romanos 13, 12 e 13, para que as nossas mãos não sejam manchadas de sangue. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós reconhecemos, Senhor, que nós não somos sábios para resolver os nossos conflitos. Reconhecemos que até, Senhor, podemos ser instruídos pela Tua Palavra. Mas muitas vezes ficamos aquém ou passamos além, Senhor, pelos desejos que governam o nosso coração. Livra-nos, Senhor, do desejo da vingança. Livra-nos, Senhor, de não glorificarmos o Teu nome na resolução de nossos conflitos. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Marido, esposa, pais e filhos, filhos com os pais, irmão com irmão, todo o Teu povo, Senhor.
Nós clamamos a tua graça, para que o teu nome seja glorificado por nós nisso também, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.